Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, a matéria que a gente vai ver agora ela é praticamente uma parte 2 do nosso primeiro vídeo que se chamava, até por coincidência, Primeiro transplante de porco para homem realizado com sucesso, a ordem é espiritual. Nesse vídeo a gente fala a vontade e por que eles sempre quiseram, tiveram essa intenção de fundir o homem com os animais. Esse é um desejo muito antigo, a gente inclusive mostra nos vídeos que não é de hoje que essas pesquisas existem, e desde que o mundo é mundo, nas mais antigas civilizações que eles têm esse desejo, e deixaram claro isso, criando seus mitos sobre homem misturado com cavalo, homem misturado com boi, e etc, etc. Sempre se observou os atributos físicos, as vantagens físicas que alguns animais têm, e sempre foi o desejo de muitas figuras importantes, verdadeiros figurões da história. Inclusive eles fizeram questão de colocar isso como sagrado. Nas antigas civilizações acreditava-se que esses seres eram descendentes diretos de cruzamentos dos deuses com os seres humanos. E embora a maioria da população hoje seja cristã, esses caras nunca se converteram ou deixaram de sonhar com isso. E hoje a ciência que eles mesmos estão pagando está proporcionando isso. A matéria enviada por Elismar Antônio complementa o nosso vídeo. Uma matéria muito recente, 10 de 1 de 2022, e diz o seguinte, cirurgiões americanos transplantam com sucesso um coração de porco em uma pessoa. Vamos ver a matéria. Uma equipe de cirurgiões americanos transplantou com sucesso o coração de um porco geneticamente modificado em um humano. Algo inédito no mundo, informou a Universidade de Maryland Medical School nesta segunda-feira, dia 10. Então agora é oficial, tá certo, meus irmãos? A operação foi realizada na sexta-feira e demonstrou pela primeira vez que o coração de um animal pode continuar a bater em um ser humano sem rejeição imediata, explicou em comunicado. O paciente David Bennett não tinha condições de receber um coração humano. Aqui é interessante a gente saber, por que ele não tinha condição de receber um humano. Eu acredito que é muito mais difícil fazer essas modificações genéticas no coração de um animal, Olha a diferença, e mesmo assim os caras fazem. Ou seja, se tem quem pague, meus irmãos, alguém pagou por essas pesquisas e não pagou pouco, e aí eles simplesmente conseguem fazer. Aí você começa a ter ideia e começa a achar que certas teorias da conspiração não é tão conspiração assim, principalmente quando a gente fala da indústria farmacêutica, que várias curas, vários tratamentos deveriam estar aí e não estão simplesmente porque não são lucrativos. Porque uma coisa dessa, de outro mundo praticamente, os caras estão conseguindo fazer, aí você vê, é a inteligência a serviço do mal. Vamos ver aqui se eles explicam, Porque eu já tenho aqui a minha teoria, mas vamos ver a matéria toda para que a minha opinião não influencie nem atrapalhe o seu entendimento. Vamos lá. O residente de Maryland, de 57 anos, está sob vigilância médica para analisar o funcionamento do seu novo órgão. Era morrer ou fazer esse transplante. Eu quero viver. Eu sei que é um tiro no escuro, mas é minha última opção, declara Bennett um dia antes da operação. Bennett, que passou os últimos meses acamado e ligado a uma máquina de suporte à vida, acrescentou: estou ansioso para sair da cama assim que me recuperar. A Agência de Alimentos e Medicamentos FDA, americana, concedeu uma autorização de emergência para a cirurgia na véspera do ano novo, como a última chance para um paciente que não estava apto para um transplante convencional. Agora eles me explicam por quê, meus irmãos? Porque ele não estava apto. Tinha que ser de porco. E veja como envolve os gigantes, a Agência de Alimentos e Medicamentos FDA, americana, meu irmão. Os caras estão muito interessados nisso, como eu estou dizendo para vocês. Acha que é simples? Acha que foi barato uma pesquisa como essa? O que o povo deveria questionar é quem paga e por quê. Isso é o que deveria ser questionado, mas o povo está tão alienado que não está nem aí. Então vamos continuando. Essa foi uma cirurgia revolucionária e nos deixa um passo mais perto de resolver a crise de escassez de órgãos, disse Batley Griffith, que transplantou o coração do porco. Estamos procedendo com cautela, mas também estamos otimistas de que esta primeira operação cirúrgica do mundo será uma nova e importante opção para os pacientes no futuro, acrescentou. Olha como eles estão preocupados com o teu futuro, meu irmão. O porco doador pertencia a um rebanho que passou por um procedimento de modificação genética para remover um gene que produz um açúcar que teria desencadeado uma forte resposta imune de um ser humano e causando a rejeição do órgão. A modificação foi realizada pela empresa de biotecnologia Revivico, que também forneceu o porco usado em um transplante de rim inovador em um paciente com morte cerebral em Nova York em outubro. Peraí, família, uma pausinha só para a gente entender. Então aqui você vê mais uma gigante da biotecnologia, Revivico, e ela também em outro caso, dessa vez um rim, já tinha fornecido
a um paciente. Agora a pergunta que também tem que ser feita aqui, esse porco foi modificado apenas o que eles estão dizendo? Uma mudançazinha num gene que produzia açúcar? Será que é tão simples assim? Porque até mesmo nos transplantes de pessoa para pessoa, que são dois seres humanos, mesmo tipo sanguíneo, existe uma forte rejeição, você sabe, porque os seus órgãos se desenvolveram com você, você cresce junto com eles, e mesmo sendo outra pessoa, se trata de um corpo estranho para o seu corpo. Então o índice de rejeição é muito grande. Já desse porco, não teve rejeição até agora. E aí eu pergunto, será que isso é só um porco mesmo? Ou aquelas denúncias que a gente ouvia da área da cachaça, de pesquisas, de alguns seres estranhos, híbridos, que apareciam na beira da praia, e aí os banhistas, né, as pessoas que encontravam, chamavam alguma autoridade, essa autoridade removia aquele ser dali e depois dizia que era um boneco. Vocês lembram quando a gente já dava aqueles puxões de orelha no gado e dizia: gado, deixa de ser gado? Assim fica muito fácil. O pessoal chega, confisca o negócio e depois diz: não, era uma farsa, não era de verdade não. E as pessoas simplesmente acreditam. Elas não questionam. A própria pessoa que encontrou, que viu que aquilo não era um boneco, que tinha tecidos vivos, carne, sangue, escuta as autoridades dizer que é um boneco e ele acredita. Não interessa o que ele viu, interessa o que estão dizendo a ele. Obedeça. Essa é a regra. Vamos continuando. O órgão doado permaneceu em uma máquina para preservá-lo antes da cirurgia. E a equipe também usou um novo medicamento junto com outras substâncias convencionais para suprimir o sistema imunológico e impedir que rejeite o órgão. Trata-se de um composto experimental fabricado pela Kinetica Farmacêutica. Então, mais outra grande aqui, família. A tal da Kinikisa aqui, ó. Outra gigante. Cerca de 110 mil americanos estão atualmente esperando por um transplante de órgão e cerca de 6 mil pacientes perdem a vida a cada ano antes de receber um, de acordo com os dados oficiais. Para atender essa demanda, os médicos há muito se interessam pelo chamado xenotransplante, ou doação de órgão entre espécies, com experimentos que remontam ao século XVII. Tá aqui, é bom que eles mesmos estão assumindo. Você vê os filmes mais fiéis às épocas, porque hoje não tem isso. Os caras fazem uma adaptação. Eles, quando vão fazer um filme de época, eles colocam as roupas, o cenário, tudo de época, mas o comportamento das pessoas bem longe do que era na realidade. Você vê as mulheres super feministas, você vê os homens muitas vezes afeminados, coisa que não batia com a época, era bem diferente, mas eles colocam, porque a ideia é reescrever a história, né? E poucos percebem isso. Agora, os filmes quanto mais antigos, mais reais eles eram, mais próximos da realidade eles eram. E você via a população tratar os cientistas como loucos, diziam: ó, esses cientistas são loucos. Lembram do famoso Frankenstein, né? O cientista queria porque queria dar vida a quem já se foi. Então aquilo ali não era baseado em ficção, era baseado em realidade, em pesquisas que aconteciam. Se você olhar alguns recordes Guinness, o homem mais alto do mundo, a mulher que tinha o maior traseiro, por exemplo, você vai ver que muitas dessas pessoas pediram para ser cremadas com medo do que aconteceria com o corpo delas, porque os cientistas iam com tudo querendo esses corpos para fazer experimento e entender por que aquela pessoa era tão diferente. Então essas pessoas tinham cuidado. Eu li várias histórias como essa. O que aconteceu com esse cara? Saí procurando e vi isso. Então aqui está explicado o porquê, meu irmão. Porque desde o século XVII que eles assumem, mas isso vem muito mais antigo. Isso vem desde o Egito, vem desde a antiga Babilônia. Fundir o ser humano, que é a imagem e a semelhança de Deus, com os animais para que ele fique semelhante aos demônios no inferno, sempre foi um sonho deles. E agora eles vão conseguir fazer isso. As primeiras pesquisas se concentram na extração de órgãos de primatas. Por exemplo, um coração de babuíno foi transplantado em um recém-nascido conhecido como Baby Fay, em 1984, mas este sobreviveu por apenas 20 dias. Hoje, as válvulas cardíacas de porco são amplamente utilizadas em humanos, e a pele de porco é exertada em pessoas que sofreram queimaduras. Os porcos são doadores ideais devido ao seu tamanho, crescimento rápido, ninhadas grandes e ao fato de estarem prontamente disponíveis, sendo criados para alimentação. E é engraçado que a Bíblia, né, como eu falei no outro vídeo, relata que os demônios pediram ao próprio Jesus Cristo para entrarem nos porcos. Com isso a gente vê que de fato, né, a própria Bíblia deixa claro que existe uma semelhança sim, que existe algo em comum. Porque pare para pensar, o espírito sai de um ser humano e entra em porcos, por que não outro animal? É muito comum também você ver as pessoas ligadas a fenômenos espirituais dizer que tal coisa ruim está acontecendo por causa de um espírito de porco. Os 10 mandamentos, a lei dada direto pelo Criador a Moisés, também deixa clara a impureza do porco. Em Deuterônimo
14:8 está escrito: o porco também é impuro, embora tenha casco fendido, não rumina. Vocês não poderão comer a carne desses animais e nem tocar em seus cadáveres. Então é uma coisa muito séria, meus irmãos. Se você não podia nem tocar, nem se alimentar, e Deus com certeza tem os seus motivos. Eu lembro que uma matéria que passou até na Rede Podre, de uma bactéria de porcos que vivem sem muita higiene, que afetava até o cérebro humano. Se vocês derem uma procurada aí no Google, vocês vão encontrar, acredito que sim. Então eu não quero que esse vídeo fique muito grande, mas com isso, família, a gente chega à conclusão que Deus não aprova esse tipo de coisa. Pode ter certeza disso. E todos esses males são causados justamente por essa má alimentação, pelo envenenamento da água e do ar. E quem é que está fazendo isso? É justamente quem está trazendo essas maravilhas tecnológicas. Então, meus irmãos, apertem os cintos, porque tudo isso demonstra para nós, e não deixa sombra de dúvidas, que estamos de fato atravessando o período chamado e conhecido na Bíblia como o início das dores. Eu já disse para vocês, eu não tenho dúvida disso. Enfim, deixa a sua opinião aí, se colocando no lugar das pessoas que estão precisando de um transplante desse. Com toda sinceridade, meu irmão, se fosse sua filha, se fosse sua esposa, se fosse a sua mãe, seu filho, você faria, você permitiria que seja feito? Pare para pensar só por um minuto, se colocando nessa situação. Seja qual for a sua opinião, aqui ela será sempre respeitada. Então eu vou ficando por aqui, agradeço demais a tua presença. Se puder e quiser participar do sorteio do Astra Christine, basta adquirir um dos produtos no link abaixo, lá na Hotmart. Você pode até dividir no canal. Dependendo do produto que você escolher, você ganha de 1 a 3 números para participar desse sorteio. Sendo o ganhador, você vai receber ou o carro, se for a sua escolha, né, o carro turbo, preparado por nós, ou o valor dele, que seria R$25 mil. A sua livre escolha, tá certo, irmão? Então participe, você vai ajudar muito a pessoa que vai ganhar, e pode ser você, e patrocine os nossos vídeos. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!